O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novena e festa da padroeira Santa Cecília. Essa bonita paróquia, agradeço aí o convite do Padre Messias de estar aqui hoje com vocês, falando sobre, de modo especial, na comunhão dos santos. Lembrando que essa novena, a paróquia está refletindo sobre a profissão de fé. Creio. E quando chega nessa passagem, na comunhão dos santos, eu, particularmente, penso nos santos que estão junto de Deus, estão lá no céu, comunhão dos santos, aqueles que já estão contemplando Deus, estão lá junto com todos os santos e santas de Deus, junto com os anjos, louvando eternamente e glorificando a Deus, sem cessar. Na comunhão dos santos. É o pensamento, apenas o pensamento. Mas, na realidade, tudo é mais profundo. Aquilo que nós celebramos na missa, na Santa Eucaristia, ou quando a gente faz as nossas orações, quando a gente reza a profissão de fé, a gente mostra que a gente acredita, que a gente crê. Palavra dizer eu creio. Mas, ao mesmo tempo, é um mistério. Um mistério. Tem um prefácio da missa que fala que nós estamos aqui caminhando neste mundo,
peregrinando na penumbra da fé. Então, tudo que se fala, tudo que a gente celebra, é o mistério. Eis o mistério da fé. Esse dogma de fé na comunhão dos santos. Agora há pouco ouvimos aí no comentário da missa, da igreja peregrina, fala-se da igreja padecente e da igreja triunfante. Se você separar a igreja peregrina, a igreja padecente, a igreja triunfante, você rompe essa comunhão dos santos. Porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja só. Então, essa é a igreja de Jesus Cristo, nós somos os fiéis que participamos do corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo não se resume apenas os fiéis que estão aqui neste mundo. Esses fiéis, nós que estamos vivos, estamos nessa nossa peregrinação, e aqueles fiéis que estão padecendo no purgatório, pagando as suas penas para se purificar e ter um momento feliz de entrar no céu. E aqueles que, pela graça de Deus, já estão no céu junto de Deus. Vamos falar da comunhão dos santos, essa comunhão de fé, de amor, que existe em todos nós. Lembrando que todos nós que fomos batizados, nós participamos da santidade de Deus. Nós participamos da vida divina, da vida da graça de Deus. Não é à toa que a igreja ensina, a Sagrada Escritura também deixa bem claro isso, que todos nós que fomos batizados, nós somos templo do Espírito Santo. E pela palavra do próprio Cristo somos chamados à santidade. Sede santos como o Pai do céu é santo, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Então, nessa nossa peregrinação aqui, nós devemos buscar a santidade, que nós recebemos em nosso batismo. E não é difícil a gente viver a santidade. Mas é preciso coragem, é preciso disposição, é preciso muita renúncia, é preciso fé. Senão a gente não consegue. Falando na comunhão dos santos, quando nós celebramos, aqui também houve a missa, no dia de todos os santos e santos de Deus, a celebração do dia de todos os santos, que a gente celebrou no domingo seguinte. Na oração final dessa missa, nós rezamos que só Deus é o santo. Só Ele é o santo. E nós participamos da santidade de Deus. Mas essa nossa participação da santidade de Deus é algo que Deus é algo que vem até nós pelo seu amor, pela sua graça. Algo que não nos obriga, mas é um convite de amor. Que nós não somos, Deus não nos obriga a nada, mas Ele faz esse convite. E você que recebeu o batismo em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lembre-se disso, que todos nós fomos criados à imagem de Deus. Se Deus é santo, somos criados à imagem e semelhança de Deus, então também nós somos santos. Mas apesar de sermos batizados, a gente continua cometendo pecados. Aí tem um sacramento da confissão, para a gente receber o perdão dos nossos pecados, estar novamente em estado de graça. Participar da Santa Eucaristia,
participar da comunhão é a gente estar em comunhão com os santos de Deus, comunhão com toda a igreja. A igreja peregrina, a igreja padecente, a igreja triunfante. E também, lembrando, nós celebramos aí o dia de Todos os Santos, depois celebramos o dia dos fiéis defuntos. Na oração da coleta, na oração das oferendas, desse dia que a gente celebra os fiéis defuntos, a gente reza também que Deus, no seu mistério de amor, une os vivos e os mortos. Deus une os vivos e os mortos no seu mistério de amor. É isso que nós rezamos. Então, para nós que estamos aqui, para aqueles que partiram, existe esta comunhão, existe essa união, essa unidade de vida, unidade de fé, unidade de amor. A gente só rompe essa unidade pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Mas na medida em que a gente procura fazer o bem, viver o amor de Deus, a gente reata novamente essa comunhão com os santos, na comunhão dos santos. Você já pensou bem, quando se fala dessa união entre os vivos e os mortos? Agora há pouco nós rezamos na missa, vamos rezar pela alma de nossos irmãos falecidos, até citamos aqui alguns nomes. Nós somos chamados a rezar pelas almas daqueles que faleceram, daqueles que já partiram desta vida, rezar por eles. Rezar pelas almas do purgatório. Nós vivos rezando pelos mortos. E ao mesmo tempo a gente pede que os mortos, que estão vivos juntos de Deus, eles lá possam rezar por nós. Você já pensou nisso? Santa Cecília, por exemplo, viveu aqui neste mundo, morreu, ela é santa, a igreja proclamou ela santa, está no céu junto de Deus, e o que a gente pede para Santa Cecília? Rogai a Deus por nós. Você pode lembrar todos os santos da sua devoção, Santo Antônio, São Benedito, outros santos. Outro dia eu lembrei lá na minha paróquia, aqui da Nossa Senhora de Guadalupe, que tantas pessoas que morreram, muitas vezes pessoas que a gente conheceu, que viveu, que a gente sabe que viveu na santidade, mesmo que não estão aí nos altares das igrejas. Você acha que só os santos da igreja, que estão nos altares da igreja, estão intercedendo por nós? Não. Todos aqueles que estão juntos de Deus estão intercedendo por nós, que a gente pode rezar e pedir para que eles continuem rezando pela gente, para que essa nossa peregrinação rumo à casa do Pai, né, porque é para lá que todo mundo vai mesmo, quem merecer, nem receber como herança a vida eterna, vai para... Porque Deus quer salvar a todos, Deus não quer ninguém, não quer condenar ninguém. Mas por que alguém então é condenado? Por que alguém vai para o inferno, em outras palavras? Porque essa pessoa, rejeitou o amor de Deus, rejeitou o convite de Deus, rejeitou a santidade de Deus e preferiu viver na maldade. Não é Deus que mandou ela para o inferno, ela que decidiu ir para o inferno, e não tem lugar para ela no céu, não. Quem vai para o céu é aquele que realmente se arrepende dos erros, dos pecados, e merece então ser acolhido no céu. Então, quando se fala na comunhão dos santos, é a comunhão. Agora há pouco também comentei ali antes da missa com alguém, assim, na comunhão dos santos, o que é isso? É aquilo que nós estamos vivendo hoje, Padre.
aquilo que nós estamos celebrando hoje, aquilo que a gente celebra a nossa vida todo dia, não só aqui na igreja, mas todo dia da nossa vida. Não basta você vir aqui na igreja rezar, aí fora você fazer tudo diferente. Não, a vida continua, a vida de santidade que você se encontra aqui no altar, no sacrifício de Cristo, que é a Santa Missa, você deve viver na sua vida de cada dia aí fora. Não dá para você romper. Eu vou estar em comunhão com Cristo só lá na igreja, aqui fora eu vivo a maneira que eu quiser. Não, aí você está vivendo de maneira muito errada e cheia de conflito. Quando a gente vem à igreja para rezar, vem ao encontro de Deus, vem ao encontro de Jesus, e quando a gente volta para casa, a gente volta com essa mensagem. Ao final da missa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ide, esse ide e evangelizai. A nossa missão, a mesma missão de Jesus, proclamar o Evangelho da salvação. Ide e evangelizar, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, que o Senhor esteja sempre junto conosco. O Senhor Jesus, que é santo, Ele nos santificou e nos santifica cada momento, cada instante da nossa vida, desde que a gente se coloca a serviço de Deus, a serviço do amor de Deus. Desde que a gente pede que Deus possa renovar, restaurar a nossa vida cada dia, porque mesmo que Deus já tenha feito isso, a gente continua cometendo erro, cometendo pecado, porque em toda missa a gente canta o ato, ou a gente reza o ato penitencial. O que é o ato penitencial? Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. Sou santo, mas sou pecador. E quando eu deixo o pecado ser maior que a santidade, eu vivo na escuridão, apago a luz de Deus que existe em mim. Eu apago a luz do Espírito Santo que existe em mim, quando eu vivo só no pecado. Mas quando eu vivo no amor de Deus, essa luz vai aumentando cada vez mais. Por isso queremos estar em comunhão, na comunhão dos santos, devemos viver sobre a luz de Jesus Cristo. Aliás, é o próprio Cristo que fala isso, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E quem tem a luz da vida, quem tem Jesus na sua vida, tem a santidade. Agora, quem não tem a luz de Jesus em sua vida, vai viver no mundo das trevas. Viver no mundo das trevas é não estar em comunhão com Deus. E não estar em comunhão com Deus é não viver a comunhão dos santos. É não viver na comunhão dos santos. Que nós possamos então, a exemplo de Santa Cecília, mártir da igreja, a gente usa o vermelho hoje, né? Até no último momento da sua vida, ela professou a fé e mostrou para nós quão grande é o amor de Deus, mesmo diante das perseguições, mesmo diante do martírio, mesmo diante da morte. A gente sabe que entre nós cristãos, a morte não existe. A morte não existe entre nós. Se alguém morreu, você morreu para esse mundo, mas vai viver junto de Deus e vai continuar vivo no meio de nós, vai viver em comunhão com a gente. Então, na comunhão dos santos, a gente ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos nessa peregrinação, nesta caminhada para a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vós. Então, qual que é o nosso lugar? É junto de Deus. Aí quando começa isso? Aqui, agora. Quanto tempo já você tem de vida que você está nessa peregrinação? Quando você começou a caminhar? Quando você iniciou a sua peregrinação? Tem gente que faz a peregrinação lá para o santuário de Nossa Senhora Aparecida, olha a pé daqui até Aparecida. Tem um objetivo, vai, cansa, para, descansa e continua a caminhada até chegar ao objetivo.
E quando não aguenta mais, tem gente que não aguenta, precisa aí de socorro. Mesmo que for de carro depois, mas chega lá. Assim também, nessa nossa vida aqui, a gente não é perfeito para a gente ter uma caminhada assim, em direção, no sentido onde a gente não vai encontrar nenhuma tribulação. Não. Lembra daquela passagem, a primeira leitura foi, né, do Apocalipse de São João, aquela passagem do Apocalipse de São João, onde se vê uma grande multidão, com palmas na mão, com roupas brancas. Aí o Senhor, sentado no trono, pergunta: você sabe quem são estes, com as roupas brancas? Ah, tu que sabes, Senhor. Aí ele responde: estes são aqueles que lavaram, aliás, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lá o sangue do Cordeiro, vieram da grande tribulação. E o que a gente reza na Salve Rainha? Nós vivemos neste vale de lágrimas. São grandes as tribulações, são grandes as tribulações que o mundo está passando, são grandes as tribulações que o Brasil está passando, que todos nós passamos por grandes tribulações, mas é preciso a gente ter coragem, é preciso a gente perseverar na fé, porque essa também é a palavra de Jesus: quem perseverar até o fim será salvo. Então, quem perseverar na fé, no amor, na prática da caridade, está em comunhão com os santos, na comunhão dos santos. Amém? Então, agora vamos rezar a nossa profissão de fé, com muito amor, com muito em Deus Pai, tudo